Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado no nosso Conversa de Bastidores, o programa líder de audiência na TV aberta, agora na maior rede de rádios do Brasil, Jovem Pan, a rádio que virou TV. Às terças e quintas, logo após os Pingos nos Is, nós temos um encontro marcado. E a qualquer momento do seu dia, você pode conferir todos os nossos conteúdos no canal do YouTube da Jovem Pan e na Panflix. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber o advogado Newton dos Anjos, mestre em Direito, professor da Escola Superior de Advocacia, vencedor do Latin American Council Awards de 2019 e recém-eleito para a Academia Joseense de Letras. No programa de hoje, ele lança o livro Negociação Sindical com Excelência, um guia prático para empresas. Dr. Newton, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios aqui em São José dos Campos. Muito obrigado, Fabrício. É uma honra estar aqui e fazendo essa entrevista com você na minha cidade, na cidade que eu amo, na cidade que eu adoro. Eu queria começar essa entrevista perguntando o que o levou a escrever esse tratado, esse livro. Perfeito, Fabrício. Na verdade, quando a gente olha para o nosso país no que diz respeito a relações do trabalho, nós temos grandes oportunidades, sobretudo para as organizações empresariais. No entanto, o empresário costuma ignorar isso. E na minha maneira de pensar, o empresário ignora porque desconhece esse tipo de atividade. Eu trago meu livro com o objetivo de instruir como que o empresário faz uma negociação bem-sucedida, como o empresário é capaz de fazer uma negociação sindical com excelência. E frente a isso, eu percebi também que não há uma grande quantidade de profissionais qualificados. O objetivo do livro é trazer essa visão e também qualificar esses profissionais que estão nas organizações empresariais. Ô Newton, o que a gente vê na grande maioria da relação empresariado versus a classe trabalhadora, né, é uma demonização dos sindicatos, né? Parece que o sindicato, obviamente por defender direitos dos trabalhadores, ele é contra o desenvolvimento econômico e contra o crescimento das organizações. Isso é factível ou é um pensamento obsoleto já nesse novo mercado? Na verdade, quando você olha o sindicato ao redor do mundo, ele traz contribuições muito importantes para as relações de trabalho. A grande questão é que no Brasil a gente ainda não está desenvolvido, sob o ponto de vista sindical, para poder ter essa mesma aplicação. Por exemplo, se a gente olhar os sindicatos de uma maneira geral e for tentar entender se as pessoas acreditam ou não no sindicato, nós no diagnóstico, o que nós fazemos? Quantos sócios os sindicatos têm no nosso país? Eu digo em média 10%. Os 10% da classe trabalhadora é sindicalizada. Não, é sindicalizada. E se nós olharmos para isso, 90% da classe trabalhadora não acredita no sindicato. Então, nós temos um cenário... Mas o sindicato tem, no caso, o direito da representação coletiva? Exatamente. O nosso sistema, né, sindical no Brasil, obviamente, ele é anacrônico, né? Ele cria uma representação obrigatória por parte do sindicato, mas não de fato, porque as pessoas não acreditam no sindicato, mas legalmente ele representa os trabalhadores. É uma coisa complexa, mas é isso que acontece. Quando a gente não tem o crédito nem daquele que é representado, não dá certo um sistema como esse, né, Fabrício? Na verdade, há um outro óbice também, que é a politização sindical, né? No Brasil, diferente de outros países, a questão dos sindicatos está religiosamente ligada a partidos políticos. Isso atrapalha? Atrapalha muito. Aliás, quando nós olhamos para determinados sindicatos e que efetivamente se dizem representantes dos trabalhadores, mas vão à porta das fábricas para discutir política, a gente percebe que, efetivamente, nós estamos lidando com uma entidade sindical que não quer saber dos benefícios, não quer saber, efetivamente, de construir uma relação melhor do empregado com o empregador, e sim falar de política. E isso é muito comum. Se a gente olhar, a grande maioria dos sindicatos tem um partido político por trás, assim como você trouxe. O livro, ele foi escrito
como um auxílio para a compreensão do processo como um todo e uma base de dados significativa para o empresariado. Exatamente, Fabrício. Na verdade, quando a gente olha para a entidade sindical, eles têm uma habilidade maior de negociação. Por quê? Porque eles são treinados para isso. Eles foram criados, muitas vezes nos ambientes fabris, para poder fazer negociação sindical. E o empregador, como tem esse ranço do sindicato, não tem essa habilidade de negociar, ele acha que não é uma coisa para ele fazer e ele perde grandes oportunidades. Mas e os sindicatos patronais? Onde eles entram nessa negociação? Então, o sindicato patronal, ele tem também os interesses efetivos deles, né? O sindicato patronal, ele sobrevive de contribuições, assim como o sindicato dos trabalhadores. E muitas vezes, principalmente no que tange a empresas menores, o sindicato patronal sequer não conhece a realidade dessas empresas. E não é obrigatório na negociação do empresário recorrer ao sindicato patronal para iniciar essa negociação com o sindicato? Não é obrigatório. Na verdade, existe a possibilidade de ele fazer um acordo com o sindicato dos trabalhadores, fazer um acordo com o sindicato patronal para abranger toda a categoria. Mas se nós olharmos na nossa região, isso não é muito comum. O comum é o sindicato fazer acordo diretamente com as empresas, né? Newton, São José dos Campos, né, é uma cidade em constante crescimento e que, de uma certa forma, mudou a sua estratégia de crescimento, né? No início, a gente tinha o ambiente fabril. Depois, a questão da prestação de serviços, né? O desenvolvimento tecnológico aeroespacial. Você foi advogado da Embraer por mais de 20 anos, né? Foi presidente do Conselho de Ética da empresa. E agora nós estamos no momento em que São José está às vésperas de se tornar o hub de logística, né? Perfeito. Esse acompanhamento do desenvolvimento econômico da cidade, sob a égide do sindicato, muda a configuração da classe trabalhadora? Muda, porque a gente muda a representação sindical. Quando nós falamos de uma unidade fabril, normalmente a unidade fabril é representada pelos sindicatos químicos, sindicatos metalúrgicos. Que já tiveram força, né? E tem força ainda, né? Não dá para a gente descartar a força que eles têm hoje, né? Mas quando a gente fala numa atividade de logística, nós temos um sindicato que nasceu há pouco tempo e discutiu e conseguiu abarcar essa categoria, que é dos operadores de logística. Era um sindicato modesto, mas ele está crescendo muito, principalmente nas organizações empresariais que atuavam muito no seu core business, mas criaram áreas de logísticas específicas gigantes, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, a Amazon, melhor dizendo, se olhar algumas outras empresas que criaram áreas enormes de logística, esse sindicato acabou abarcando essa categoria. Newton, o que nós temos visto também, né, é uma pejotização da cadeia de transportes, né? Tanto no transporte de passageiros, transporte de mercadorias, as grandes empresas de logísticas optam, né, por esse modelo de contratação, até mês, né, na entrega, e recentemente o ministro Gilmar Mendes suspendeu todos os processos que tratam a pejotização no Brasil. Qual é o impacto dessa medida? Pois é, Fabrício, essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela ocorre no momento em que há uma disputa entre o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior do Trabalho, né? Existe um entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o PJ é uma atividade regular e deve prevalecer, e o TST diz que não deve prevalecer diante de algumas condições. O mercado, ele está evoluindo, né? Há mudanças constantes nas relações de trabalho e, efetivamente, quando se definir isso, a gente vai saber qual é o caminho e qual a jurisprudência principal a ser seguida. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e eu volto em seguida com o Dr. Newton dos Anjos, que está lançando o livro Negociação Sindical com Excelência. Fique conosco. Que saudade! Camarão coco bambu. Ai, que saudade que eu tava! Saudade do melhor do Brasil. Reunir os amigos, brindar, sentir sabores únicos, a comida, a carne, os petiscos, o camarão. Coco bambu, o melhor do Brasil é a nossa especialidade.
De volta com o nosso Conversa de Bastidores, agora na Jovem Pan, a rádio que virou TV. No programa de hoje, eu recebo o advogado, mestre em Direito, professor do Instituto Superior de Advocacia e recém-eleito membro da Academia Josense de Letras, Dr. Newton dos Anjos, que está lançando o livro Negociação Sindical com Excelência. Newton, eu queria aproveitar a sua presença no nosso programa para falar um pouquinho sobre esse escândalo que, infelizmente, aconteceu recentemente no INSS, onde, de uma hora para outra, a operação sem desconto descobriu mais um golpe. Estavam descontando dos benefícios dos aposentados contribuições para associações e sindicatos. O que foi essa operação sem desconto? Vamos lá, Fabrício, o que acontece? Nós temos aí os aposentados e pensionistas do Brasil que recebem valores através do INSS. O que acontece? Existem vários acordos de cooperação que várias instituições podem fazer com o INSS para efeito de oferecer benefícios. Como o crédito consignado, por exemplo. Exatamente, benefícios a aposentados e pensionistas. E não é só o crédito consignado, ele oferece também assistência médica, assistência odontológica, oferece colônia de férias e uma série de outros benefícios. Para isso, o aposentado ou pensionista deve assinar uma autorização para efetivamente ter esse desconto e receber os benefícios em troca desse desconto. Acontece que nós tivemos duas situações que foram verificadas em relação à grande maioria desses aposentados e pensionistas, principalmente no Nordeste. A região mais afetada foi o Nordeste. A região mais afetada foi o Nordeste. Grande parte desses aposentados e pensionistas não haviam autorizado a realização do desconto nos seus vencimentos, Então, sequer sabia que havia desconto em seus vencimentos. E uma segunda etapa foi que muitos que efetivamente autorizaram não receberam em troca o benefício. A Polícia Federal foi investigar isso no primeiro momento de 2019 a 2023, identificou 6,3 bilhões de rombo na Previdência Social. Eu diria rombo na Previdência Social não, mas de desconto irregular desses. Newton, eu estou fazendo essa pergunta, até porque tem muita gente preocupada. Será que o meu benefício, será que a minha aposentadoria tem algum desconto irregular? E como se usou a expressão sindicato, a contribuição sindical, você continua contribuindo para o sindicato depois de aposentado? Veja, Fabrício, na verdade, esses sindicatos, que são sindicatos de aposentados, ele não tem o mesmo objetivo do sindicato de trabalhadores, até porque o aposentado não trabalha mais, então não há negociação sindical com as empresas, nenhuma atividade desse tipo. O que o sindicato dos aposentados faz é discutir politicamente as questões que envolvem os aposentados, ele também se envolve em discussões efetivas com o governo quando há algum tipo de proposta para reduzir ou aumentar a aposentadoria. E o aposentado contribui de alguma forma para esse sindicato? Contribui quando ele tem interesse efetivo. Na sua representação. Exato, e nos seus benefícios. Normalmente, os benefícios é que fazem o aposentado ir autorizar o sindicato a descontar, porque a representação legal ela já existe, Então, o que aconteceu foi realmente um golpe arquitetado por essas associações e sindicatos com, entre aspas, a anuência do INSS, que deveria conferir toda essa documentação probatória e, de uma certa forma, houve esse rombo previdenciário porque o INSS vai precisar devolver esse dinheiro para o aposentado. Exatamente. O que acontece? Por que eu disse rombo na Previdência Social? Porque houve um desconto irregular dos aposentados e pensionistas, mas cujo valor vai ser devolvido. E essa devolução, obviamente, vai sair da Previdência Social, já que as pessoas... Que vai tentar recuperar esse dinheiro com as associações e sindicatos. Exatamente. Mas independente da recuperação, é um direito do aposentado receber o que foi descontado de forma irregular. Exatamente. Basta ele fazer esse pedido efetivo ali dentro daquele ambiente do meu INSS, ou seja, dizer que foi descontado irregularmente, e ele vai receber de volta. O problema é quando?
E tem uma data, por exemplo, eu posso pedir o ressarcimento das despesas que não foram autorizadas em qual período? 5 anos, né? Só há possibilidade de se fazer pedido de ressarcimento dos últimos 5 anos. Agora, precisa de uma orientação advocatícia ou é só procurar uma agência do INSS? Veja, o governo disse que vai criar um sistema de devolução que facilite para o aposentado e pensionista, mas a gente não tem nenhuma informação de como esse sistema vai ser. Para quem está sofrendo ou sofreu desconto, eu tenho 2 conselhos. O primeiro, para quem está sofrendo, vá lá, entenda esse desconto, veja se assinou ou não, autorizando o desconto. Se não assinou, já reclame e peça para interromper o desconto. Segundo ponto, quem teve o desconto irregular deve pedir o ressarcimento na agência do INSS ou então eletronicamente através do meu INSS. Agora, essas associações e sindicatos, elas vão ser descredenciadas do INSS? Veja, num primeiro momento, o governo já descredenciou todas as associações e sindicatos. Então, até as que não cometeram irregularidade. Até as que não cometerem irregularidade. E vai passar a fazer uma auditoria para poder entender quais são os descontos que estão sendo feitos regularmente. E a partir desse momento, né, a partir dessa auditoria, o governo vai poder autorizar aquelas que estão regulares e vetar de uma maneira geral as que foram, que agiram de má fé. Negociação sindical com excelência. Na sua análise como autor do livro, efetivamente, qual é a maior contribuição da sua obra para o atual mercado brasileiro? Oportunidade. Eu diria que a minha obra traz uma visão efetiva de como se negociar representando uma companhia. Mas ela tem de pano de fundo a oportunidade. O empresário precisa olhar para a oportunidade de negociação coletiva e a partir desse olhar, né, efetivo para esse sistema, se beneficiar e beneficiar os seus trabalhadores também. Eu acho que ali dá para construir algo que seja muito benéfico tanto para a empresa como para os empregados. Nilton, nós vamos para um quadro agora chamado Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta direta e você me responde de forma objetiva. Tá? Minha maior alegria no direito? Ter me formado. Uma inspiração na educação? Minha filha. Movimento sindical versus classe trabalhadora? Eles precisam conversar. A literatura representa para você? A vida. A São José dos Campos, o Estado de São Paulo e o Brasil que eu estou ajudando a construir como advogado? O espaço que eu amo, de paixão. Nilton, eu queria agradecer demais a sua presença nos nossos estúdios. Desejar muito êxito nessa vida acadêmica que começa agora como membro da Academia Joseense de Letras e colocar a Jovem Pan à disposição para os esclarecimentos necessários, tanto para os sindicatos, para a classe trabalhadora e para todos os empresários. Muito obrigado pela oportunidade. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores, que recebeu o advogado e mestre em Direito, Nilton dos Anjos. A gente se vê no próximo programa. Até lá!